Glória a Deus, aleluia. Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus, graça e paz. Você que está entrando aí agora, você que faz parte desse ministério, você que faz parte de outros ministérios, você que não faz parte de igreja nenhuma, você que propaga outra fé ou que segue a outras religiões, fique à vontade. Aqui é um papo família. Hoje nós vamos estar aqui conversando acerca de relacionamento a dois, acerca de casamento. Então aqui nós não temos essa que tem que ser cristão, não. Você que não é cristão, você pode participar, você pode entrar aí, você pode dar o teu likezinho, você pode dar sua curtida, você pode também fazer comentários, fazer pergunta, tá? Enquanto o pessoal estiver entrando aí, o pessoal da Mince, principalmente o pessoal aí do nosso ministério, que possa estar entrando, você pode começar a marcar. Começa a marcar aí os seus amigos, os seus primos, os seus irmãos. Começa a marcar aí o pessoal que mora na sua rua, o pessoal que é da sua igreja. Começa a marcar essas pessoas que precisam ouvir uma palavra relacionada à família, um ensinamento relacionado à área familiar, tá? Começa a marcar o pessoal aí, você que quiser compartilhar também, fica à vontade. Estamos aqui hoje com nosso amigo, um amigo pessoal, Bispo Luciano Rodrigues, sua esposa, pastora Tatiane, amiga também, pessoal meu e da minha esposa, tá bom? Então, vão estar aqui conosco hoje. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é um tema muito importante. Por quê? Porque tem muitas pessoas que falam o seguinte: o meu casamento não está dando certo. Só que essa pessoa também não está vivendo de acordo com a palavra de Deus, né? Então o tema de hoje é um casamento, segundo Efésios capítulo 5. Um casamento, segundo Efésios capítulo 5, tá? Vamos deixar bem claro, você que está chegando agora, você que está entrando aí nesse momento, pode estar marcando seus conhecidos, seus amigos, tá bom? Você que está entrando nesse momento, começa a compartilhar esse vídeo, começa a compartilhar para que possamos estar ajudando outras pessoas, outras famílias que estão nos ouvindo, tá? Repetindo o tema de hoje, um casamento, segundo Efésios, capítulo 5. Um casamento, segundo Efésios, capítulo 5. Irmão Jorge, o que Efésios, capítulo 5, vai dizer? Vai dizer que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, ao seu esposo, assim conforme a igreja é em tudo submissa a Jesus. E o que vai falar para o homem? Que o homem tem que amar a sua esposa, conforme Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, tá? Então, manter um relacionamento dessa forma não é fácil. Manter um relacionamento dessa forma significa você manter um relacionamento segundo a obediência da palavra de Deus, tá bom? Enquanto você está entrando, enquanto você está compartilhando, vamos estar levantando aqui uma oração para que o Senhor possa abençoar esse projeto, possa abençoar esse papo família, para que Deus possa abençoar você que está aí do outro lado da telinha, você que talvez está chegando agora do serviço, você que se deparou em frente ao seu computador, ou em frente à sua televisão, ou em frente à tela do seu celular, tá? Hoje nós vamos falar sobre um tema bem bacana aqui no Papo Família, tá bom? Quero que você comece a compartilhar, comece a chamar os seus amigos, começa a convocar as pessoas para estar conosco nesse Papo Família, porque hoje de grande valia será esse nosso bate-papo, tá bom? Vamos estar orando. Eu quero pedir a nossa pastora vai estar levantando uma oração, pastora Tatiane, que Deus abençoe a vida da mulher de Deus, vai estar orando
pelo início do nosso trabalho. Pastora, quero pedir também, ora por esse pessoal que vai estar entrando, essas famílias que estão precisando de aconselhamentos. Ora por todos nós na tarde desse dia, em nome de Jesus, tá, meu irmão? Primeiramente, a paz do Senhor. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos orar. Eu peço que você, na sua casa, feche seus olhos, eleve seus pensamentos ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor irá fazer essa tarde. Amém? Senhor Deus e Pai, Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Deus querido. Primeiramente, venhamos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor. Se fizemos algo, Senhor, durante esse dia que te desagradou, Senhor, eu te peço perdão, Senhor. Deus amado, eu quero te entregar, meu Pai, a cada vida, meu Pai, que se encontra presente nessa live, Senhor. Meu Pai, a cada família, Senhor. Meu Pai, eu te peço que o Senhor venha entrar, meu Pai, neste lar, neste momento, Senhor. Que o Senhor venha dar uma paz de espírito, Senhor. Meu Pai, não sabemos, meu Pai, o que os seus filhos têm passado, mas o Senhor é o Deus que sonda a mente, o Senhor é o Deus que sonda o coração, Deus querido. Então eu te peço, meu Pai, esta tarde, Senhor, que o Senhor venha restituir, meu Pai, aquele casamento que se encontra destruído, Senhor. Que o Senhor venha fazer, Deus querido, algo sobrenatural, porque o Senhor é um Deus vivo, o Senhor é um Deus que tudo pode, Senhor. E estamos aqui hoje para ser instrumentos, Senhor, do Senhor, para entrar nessa casa, neste lar, Senhor, para fazer algo, meu Pai, que não podemos fazer com nossos braços, mas o Senhor é o Deus que tudo pode, Senhor. Então eu te peço esta hora, que o Senhor venha entrar, Senhor, de maneira sobrenatural, neste casamento, Senhor. Meu Pai, essa esposa, meu Pai, que acha que não tem mais solução no seu marido, Senhor, mas o Senhor é o Deus que faz, como o Senhor fez no nosso casamento, como o Senhor fez na minha família. O Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que restitui. O Senhor diz que, meu Pai, Deus que faz tudo o impossível, meu Pai, se tornar possível. Deus amado, que venhamos falar somente, meu Pai, que o Senhor colocar em nossos lábios, meu Pai, que a partir deste momento venhamos desaparecer, para que o Senhor apareça neste lugar, Senhor. Meu Pai, eu quero te entregar a cada um que se encontra presente aqui também, Senhor. Meu Pai, eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha fazer, meu Pai. Eu não sei, meu Pai, que cada um tem passado, mas o Senhor é o Deus que sabe todas as coisas. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Então eu te peço que o Senhor venha trabalhar esta tarde de maneira sobrenatural neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, né? Tenho certeza absoluta que Deus, nessa tarde, vai realizar maravilhas dentro das famílias, tá? Tempo de pandemia, né, irmãos? É um tempo que, infelizmente, muitas famílias estão passando por dificuldades, tanto na área financeira, tanto na área da saúde, como também, por estar muito junto, acabam, infelizmente, não tendo controle, né, e acabam se descontrolando, perdendo a paciência, enfadando e, infelizmente, acabam brigando muito, tá? Pessoal, você que está entrando aí nesse momento, tá? Eu quero te pedir que você comece a compartilhar. Comece a compartilhar esse vídeo e comece a marcar os seus amigos, pessoas da sua igreja, pessoas que moram na sua rua, tá? Hoje temos aqui um casal convidado, um casal amigo meu particular. Só trouxe até aqui para bater um papo sobre família. Por quê? Porque, meu amigo, não é por isso. É porque é um casal exemplar. São pessoas que dão testemunho do seu modo de viver, do seu dia a dia. É um bispo, é uma pastora, um homem, uma mulher de Deus que estão acostumados a cuidar de vidas, a cuidar de famílias, a cuidar de casais. Então, aquilo que eles falarem aqui, eles estão com autonomia e com autoridade sobre o assunto e sobre o tema.
Qual é o tema de hoje? Um casamento segundo Efésios capítulo 5. Repetindo o tema, um casamento segundo Efésios capítulo 5. Então eu vos apresento Bispo Luciano Rodrigues, glória a Deus. Pastora Tatiane, que já esteve orando, tá? Vamos começar a colocar eles aqui junto conosco, a começar a bater esse papo sobre família. Bispo, quanto tempo de relacionamento e quanto tempo de casado? Que sempre o negócio birimbola, né? É verdade, né? A paz do Senhor para todos. Nós sentimos muitos privilegiados, tá? Pelo convite, muito obrigado a todo o ministério, ao meu amigo Jorge Guimarães, né? 21 anos, irmãos, 21 anos de convivência, 21 anos de relacionamento, né? A gente às vezes fala, tem 19, tem 21, às vezes vai para 22, 23, 21 anos, somos 21 anos juntos, temos 4 filhos, né, meu amor? 4 filhos que é? Felipe, Carolina, Ágata e Kelvin. Então são 4 bênçãos na nossa vida e a cada dia nós temos aprendido com o Senhor, Jesus sendo o centro do nosso casamento, a vivermos a dois. E vamos passar um pouco aqui da experiência que Deus tem nos dado, através da liderança, né, orientando muitos casais. Esse tema é um tema muito forte, porque nós estávamos esmiuçando até em casa sobre isso, e é interessante que algo nos chamou a atenção, Jorge, porque nós vivemos algumas orientações e algumas experiências com casais que, de fato, é o tema desse bate-papo de hoje. De fato, nós temos muitos casais na igreja, meninos novos, meninas novas que casaram sem orientações, né? E a interpretação que eles tiveram dentro desse texto foi totalmente errada e trouxe situações desastrosas, que graças a Deus, dentro do bate-papo aí você vai ver que Jesus entrou e deu solução. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto. Se você em casa tiver Bíblia, tá lá, se encontra lá na carta de Paulo, que ele escreveu à igreja que se encontrava em Éfeso, tá? Carta de Paulo aos Efésios, tá? No capítulo de número 5, é o versículo 22, 23, 24 e 25, tá? Então você que tem Bíblia aí em casa, tá? Sentiu o desejo de pega sua Bíblia aí e vamos ler. Fala assim, olha só. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo, eu adoro essa palavra, em tudo, sujeitas a seu marido. E olha o que fala para os homens: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, tá? Então, podemos observar que não é uma coisinha simples, né? Não é, a mulher tem que ser submissa. Não, a questão não está aí, o mandamento não é esse. É ser submissa como a igreja é submissa a Cristo. Isso é, uma igreja que não é submissa a Cristo, ela entra em desobediência. E uma vez que entra em desobediência, ela está em pecado. Ela está em pecado. Isso também cai para a mulher que quer estar casada, cristã, mas quer viver de qualquer jeito. Quer realizar todas as suas vontades, sem sequer saber se é a vontade do esposo e é a vontade de Deus, né? E pelo outro lado, o marido. Não é somente o marido amar a sua mulher. Se fosse isso, o marido ia falar, não, mas eu amo minha esposa. Mas a questão está no final. Conforme Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Irmão, Jesus sofreu pela igreja. Ele padeceu pela igreja. Ele morreu pela igreja. Ressuscitou,
mas morreu. Então, não é tão fácil, né? Não é tão fácil. Eu coloquei aqui algo que realmente acontece muito, né? Vocês até deram início, mas vocês vão continuar agora. Vamos lá, muitos casamentos eles dão errado. Primeiro, porque não obedece aos princípios cristocêntricos, né? Aos princípios da palavra de Deus. Porque você falar do seu casamento, meu casamento está dando errado, né? O marido está assim, a esposa... Beleza. Mas aí vem a questão. Você está seguindo princípios de palavra, princípios de obediência, né? Essa é a primeira questão. E a segunda questão, bispo, é a má interpretação que leva a grandes abusos da parte do marido, da parte do homem. Infelizmente, é da parte do homem a maioria dos abusos. Como? Alguns maridos utilizam essa palavra, né, para tratar as suas esposas como escrava e acabam, infelizmente, humilhando as suas companheiras. Verdade, né? Verdade. Você já interessante, Jorge, desculpa interromper, interessante que esse primeiro tópico que você coloca aí é muito mal interpretado por muitos maridos, até pelas pessoas. Essa carta que o Paulo está enviando a Efésios, ela está enviando para um povo e uma família cristã, uma família que tinha princípios cristãos. Então, as pessoas têm que entender que o apóstolo Paulo também ele vai dizer que o homem natural ele não vai entender as coisas espirituais. E essa carta ela está dando orientações para a família que tenha o conhecimento de quem é Cristo. Que tem princípios cristãos, conhece Cristo. Se não conhece Cristo, não vai entender esse fato de submissão, esse fato de cumplicidade, porque essa submissão está se falando de cumplicidade. Cristo entregar a sua vida, né, ele sacrifica a vida sem interesse. Eu estou entregando a minha vida por uma igreja que vai no decorrer do dia a dia me conhecer. Então é a mesma coisa a nossa vida. A gente casa com uma mulher, né, que a gente teoricamente conhece, mas não de vivência. E quando começamos a vivenciar, é que começamos a enxergar alguns defeitos, algumas qualidades, e aí está o segredo de aprender a superar e conviver com os defeitos e com as qualidades. Eu quero antes de nós continuarmos aqui, eu quero falar para você que está em casa, você que está nos acompanhando, você que está entrando aí, eu quero falar para você, fica à vontade para nos fazer perguntas, tá? Concernente a esse assunto, porque nós vamos selecionar, no final, no término, nós vamos selecionar as perguntas que vão dar para estarmos respondendo. Se tiver poucas perguntas, a gente responde aí todas. Mas se entrar muitas perguntas, aí vamos ter que selecionar algumas para responder, porque nós cumprimos um horário, tá? Então você que está chegando agora, você que está entrando aí, coloca a sua perguntinha aí, se você tem dúvida concernente o que é uma mulher ser submissa ao seu marido, o que é que a Bíblia fala sobre o marido amar a sua esposa a ponto de se entregar por ela. Se você tem qualquer dúvida concernente a isso, talvez você viva um casamento aonde o seu esposo joga isso na sua face, que você que é mulher tem que ser submissa, e talvez ele também não sabe que submissão é essa. Coloca a sua pergunta, estamos aqui para isso, para tirar dúvidas, para responder, tá? Queria que você começasse a compartilhar esse vídeo, tá bom? Coloca, quem puder aí, que tiver do ministério seguindo, quem for do nosso ministério, se puder colocar o meu número aí na telinha também, tá? Você que está com problema familiar em casa, nós trabalhamos diretamente com casais, trabalhamos com aconselhamentos de casais, tá? 9640 46385, você que faz parte do nosso ministério aí, se você puder colocar aí na tela aí, tá? 9640 46385. E eu queria também o grupo de oração da nossa igreja, que colocasse aí também, tá? O número de vocês aí, para poder, aquela pessoa que está em casa, nesse tempo de quarentena,
vivendo um momento de depressão, vivendo um momento de desemprego, querendo desabafar, querendo conversar, nós temos um grupo de apoio, um grupo que vai até você, tá bom? Um grupo que vai até você e vai te ajudar. Você não está sozinho, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos voltar para cá, tá? Falando sobre essa má interpretação, tá? Bom, vamos lá. O que acontece? As pessoas têm dificuldade de entender o que é de verdade, colocando em palavras simples, uma esposa submissa, tá? Vamos esmiuçar isso agora, tá bom, pessoal? Olha só. Uma esposa submissa, ela é, primeiro, uma esposa que honra o teu marido. Verdade. Uma mulher submissa, ela honra o seu esposo, né? Eu acho tão feio quando eu vou em alguma festa, aí tá marido e mulher. Aí tem ali aquela mesa, aquele banquete. Aí chega ali o homem pegar e ir lá. Eu acho legal quando a esposa honra o seu esposo, pega o prato, serve ali o teu esposo. Quando é em casa, o marido vai lá, serve, né? Mas está ali no meio de uma festa, eu acho tão bacana, sabe? Quando uma esposa vai lá, pega, filho, o que você quer comer? Ah, eu quero isso, isso, isso. Isso não é escravidão, isso é honra, o nome disso é honra. É a esposa que está honrando o seu esposo. Agora, quando você vê que é escravidão, o marido chegou em casa, tem lá uma carne assada pronta, 11 horas da noite, ele chegou do trabalho, aí o marido fala, poxa, carne assada, mulher? Não, eu quero comer um bife. Tira um bife aí, faz um bife. O nome disso, marido, é escravidão. Você está escravizando essa mulher. Você está se aproveitando da palavra de Deus, falando que você está certo, mas você está errado. Concorda? Concorda comigo? Porque isso acontece, né? E vice-versa, né? Na grande verdade, quando você fala também da questão da mulher ir lá e honrar o marido e pegar um prato numa festa também, isso também é muito louvável quando o homem também faz essa questão dessa gentileza. Eu faço. Hoje em dia é de estranhar as pessoas hoje quando você abre a porta para a esposa do carro, quando você passa a esposa na frente, algumas pessoas estranham isso, né? A nossa geração, principalmente, ela tem perdido esse princípio de honrar, de ser gentil, tanto mulher quanto marido, né? Quando a questão nós pegamos muito, a gente conversa muito referente a isso, Jorge, que você está falando agora, né? E muitas das vezes as pessoas, ela se prende a uma péssima mania de testemunhar para os outros uma vida que ele não vivencia dentro de casa, né? Ele quer muito honrar na rua, nas festas de um jeito, mas dentro de casa é totalmente o contrário. Verdade. E eu quero falar um pouquinho também, porque a mulher ser sujeita ao seu esposo. Primeiramente, nós temos que ser sábias dentro do nosso lar. E eu ser sujeita ao meu esposo é eu entrar em concordância com ele. Não quer dizer que só a opinião dele vai valer ou só a minha opinião vai valer. Nós, no relacionamento, por um relacionamento ser sadio hoje em dia, a mulher tem que respeitar o marido, primeiramente o respeito. E ambos os dois, têm que entrar em concordância para que aquilo que a gente vai suceder naquele dia vá bem. Porque não adianta a vontade dele prevalecer ou a minha prevalecer. Os dois têm que estar em concordância para que tudo vá bem. Colocar Deus no centro do nosso relacionamento e a mulher ter a sabedoria do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque muitas mulheres hoje em dia interpretam essa palavra aqui de forma forma diferente. Porque a mulher acha que vai ser submissa ao marido, que o homem vai mandar nela, mas ela não pensa no que Deus realmente está ensinando aqui na palavra, entendeu? Muitas pessoas pensam de forma diferente. E quando a gente tem a sabedoria de Deus, o amadurecimento primeiramente, porque quando a gente está no começo da caminhada, a gente não tem o mesmo pensamento que a gente tem agora. Eu no começo não pensava desse jeito. Eu era uma pessoa que eu falava, a minha opinião que vale, pronto, e acabou.
Eu não queria concordância, eu era assim. Eu era uma pessoa teimosa, mas hoje em dia, com o caminhar, com as coisas acontecendo, com o amadurecimento, eu entendo que o relacionamento, a mulher tem que ser sujeita assim ao seu esposo. E tem que ter concordância entre o casal. E a mulher tem que estar com o seu esposo em todos os momentos, né, meu amor? Tudo que o meu amor faz, eu quero estar perto, eu quero fazer, quero ajudar. Mesmo que eu não saiba, a mulher tem que se esforçar para estar aprendendo a fazer com o seu esposo. Né, meu amor? É isso aí. Diante da questão que eu falei sobre honra, eu quero falar também sobre duas características. Que uma mulher que é submissa, ela carrega. Oi? Jesus, tá? E quais são essas duas características? Primeira, ajudadora. Segunda, auxiliadora. Então, uma mulher submissa, além dela honrar o seu marido em todas as áreas, né? Porque quando nós falamos de honra, eu acho horrível, né? Até porque eu trabalho com família, e isso acontece muito. Eu acho horroroso quando eu vejo uma mulher falando mal do seu esposo para pessoas que não têm nada a ver com nada. Uma coisa é você procurar uma orientação espiritual, um pastor, uma pastora, alguém que trabalha com família, um líder, né? Aí você colocar os problemas que você está vivendo. Agora falar com a sua vizinha, com a amiga, com a prima, né? Aí, o meu marido é assim, é assado, está fazendo assim, eu acho horrível, porque ali ela está desonrando e vice-versa. E vice-versa, né? Eu acho muito feio também o homem que fica falando para os seus amigos no trabalho, mal da sua companheira, mal da sua mulher, né? Voltando aqui para essas duas características, tá? A esposa, ela deve ser como a igreja, seguir a liderança do seu esposo espontaneamente, isso é, de coração aberto para aquilo, não é fazer porque tem alguém mandando, não, é espontaneidade, é você ser espontâneo por você amar a Jesus e por você amar a sua família, né? E por esse amor, você ser uma ajudadora do lar em todas as áreas, isso é, ajudar e auxiliar na criação dos filhos, ajudar e auxiliar na vida financeira do casal, ajudar e auxiliar na área dentro de casa, nos afazeres de casa, né? Como no caso de vocês que têm ministério, ser uma ajudadora e uma auxiliadora desse ministério, porque não tem como o ministério ir à frente só ele ou só você, tem que ser os dois, né? Vai ter momentos no meio da caminhada que um vai ter que estar ali, ó, né? Tá? E indo para o outro lado, né? Vocês querem falar mais alguma coisa dessa área feminina, área feminina? Nessa questão, para a gente entrar na área dos homens. Então, nessa questão que você estava falando agora aí, Jorge, é muito interessante também, não só falar mal do marido, como a mulher também não deve falar, nem o marido falar mal, né? Mas, às vezes a gente se pega também com o mau costume também das esposas ou do marido fazer propaganda do seu relacionamento. Isso é algo muito perigoso. Porque quando a mulher fica muito divulgando, meu marido faz isso, faz aquilo outro, minha esposa é assim, assado, desperta o interesse no inimigo, abrindo-se uma janela de, tipo assim, a pessoa que não tem um casamento alicerçado, sadio, acaba tendo inveja e despertando o interesse. Na verdade, assim, sendo usado pelo diabo. Né? Usado pelo diabo. Meu marido não faz isso, então eu vou começar a se aproximar do marido dela ou da esposa dele, porque eu vou tentar ter nela aquilo. É onde acontece de Satanás entrar e acabar destruindo. Por quê? Quando uma mulher invejosa ou um homem invejoso
desperta através de Satanás isso, ele se aproxima parecendo ser uma boa amizade, mas na verdade não é. E quando você dá a brecha, falando do seu marido, você está dando aquela brecha para aquela pessoa entrar e poder falar junto com você, e o diabo entra nesse relacionamento e acaba acontecendo coisas que não deveriam. É dessa forma, e quando você vai ver, a amizade, né? A amizade começa a se aproximar muito da tua vida, do teu relacionamento, e você acha que é. Por isso que o apóstolo Paulo, quando está fazendo, ele está dando esses conselhos, e eu amo muito o apóstolo Paulo, eu sou apaixonado pelos conselhos dele, por causa disso. Ele é bem enfático nessa situação de tomar os cuidados. É um assunto relacionado dentro de casa, dentro da família, e não é bom ser divulgado para fora, né? O testemunho tem que vir no silêncio, nas atitudes, não na propaganda. E às vezes os casais se confundem muito isso, né? De divulgar o relacionamento e, na verdade, abre-se uma brecha para que alguém entre e destrua aquilo que você, com muita luta, muito trabalho, constituiu, entendeu? Pessoal, temos alguma pergunta aí? Temos alguma pergunta, tá? Ó, quem quiser colocar alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá? Pode pôr aí uma pergunta aí acerca de ser uma mulher submissa e o marido amar a sua esposa. Se você tiver qualquer dúvida concernente a isso, se você está vivenciando algum problema concernente a isso, pode fazer a sua pergunta, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho sobre os homens, né? Marido. A Bíblia fala assim, né? É o versículo 25, né? Que fala: vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, né? E a si mesmo se entregou por ela. Eu gosto muito, foi Silas Malafaia que eu vi uma vez, ele falando sobre esse versículo. E eu tomei posse do ensinamento que esse homem de Deus ele deu. Ele falou nesse versículo, ele falou assim: você quer saber o que significa esse versículo? Aí todo mundo quer. Aí ele, significa o marido fazer de tudo para fazer a sua esposa feliz. Porque foi isso que Jesus fez. Ele fez de tudo para ver a igreja feliz. E eu acho bem interessante, porque quando nós falamos fazer de tudo, meu irmão, é tudo. É dessa forma, Jorge. Toda vez que nós conversamos com alguns casais, nós pegamos muito para até falar isso, eu falo muito isso para os maridos. Alguém te obrigou você a casar com ela? Aí o camarada responde, não. Aí eu falo, então se não te obrigou você a casar com ela, então você escolheu amar essa mulher. Então se você escolheu amar essa mulher, foi uma decisão sua. Eu decidi amar a Tatiane. Então, o meu amor por ela é um amor sem interesse. É um amor que o que eu dou para ela é o que eu vou receber de volta. Então, Cristo, ele fez dessa forma. Cristo, ele amou a igreja, deu a sua vida e eu nem existia. E ele já estava me amando. Então, o grande exemplo que Cristo está querendo dizer aí dentro desse versículo é isso. Eu resolvi amar a Tatiane. Se ela não me traz um resultado do meu amor por ela, o culpado não é ela, o culpado sou eu. Em alguma coisa eu estou deixando de demonstrar o meu amor para ela, para que haja uma via de mão dupla. Porque o relacionamento é uma via de mão dupla. Eu recebo o que eu dou a ela. Então, se eu amo ela de todo o meu coração, com toda a minha vida, ao ponto de proteger, ao ponto de dar sustento, ao ponto de dar alicerce para ela em todas as decisões, de protegê-la no momento de dificuldade, com certeza eu não vou precisar fazer força para que ela me retribua o que eu tenho dado para ela. Sendo submissa. Sendo submissa, de uma forma respeitosa. Então é fato que, como você disse aqui no início, quando você chega em casa e tem aquela janta pronta, né? O que você falou aqui é algo que eu vivi na minha família. Meu pai, ele tinha essa péssima mania. Sabe, Jorge? Na verdade, é um machismo, né? Um machismo. Um machismo de meu chegar... pai tinha que chegar em casa, quando meu pai chegava em casa, Jorge, os filhos tinham que estar de banho tomado
preparado para tirar o sapato dele, tirar a meia e minha mãe colocar o prato na mão dele. Se não colocasse na mão dele, irmãos, acabava, o amor acabava, sabe, acabava. E eu vim com isso, hoje nós viemos com esse pensamento na cabeça, para falar até isso, se você me der liberdade, para que as pessoas não tenham, você que está casado agora, sabe, para com essa mania de querer dizer, não, eu sou assim porque o meu pai foi assim, porque minha mãe foi assim. Não, você não é teu pai, você não é sua mãe, sabe, as pessoas têm que entender isso, porque às vezes o cara, ele é um carrancudo, é um cara grosso, ignorante, porque ele fala assim, não, mas meu pai foi assim. Pô, mas teu pai não é você, pô. Né? Não é porque meu pai foi grosso não é porque meu pai foi grosso com a minha mãe que eu vou ser grosso com a minha esposa. A minha esposa, o nome dela é Tatiane. Ela não é Maria, minha mãe foi Maria. O nome do meu pai é Benedito, não eu sou Benedito, eu sou Luciano. Então, a vida a dois é uma escolha, Jorge. É uma escolha, sabe, que a gente aprende e talvez agora o que eu vou falar aqui, as pessoas pensam até que é jargão pronto. Não é. No nosso século agora, nós temos tido muitos casamentos destruídos por causa da ignorância. Né? As pessoas têm visto muito, e até, eu vou falar aqui já que está, para você gravar, muitos pastores, líderes, têm orientado casais a não participar do Casados para Sempre, a não participar de encontros de casais, e isso é o maior erro. Porque Casados para Sempre, encontro de casais, é um investimento no seu casamento e dentro da família. Se nós não tivéssemos escutado o seu conselho, né, e nós já estávamos como líder, e você nos fez o convite, vamos lá participar do Casados para Sempre, nós fomos lá, e o que nós pensávamos que estava certo, estava errado. E o que estava errado, na verdade, o que era o errado, era o certo, a gente estava fazendo. Então, quando você tem uma orientação de quem tem experiência dentro dessa área, é muito proveitoso, sabe, Jorge? Então, o que nós estamos falando aqui, o que tem acontecido muito hoje, os relacionamentos estarem destruídos e conturbados, é a falta, é a questão da ignorância de muitos líderes, sabe, que ele é contra a opinião dele, então ele quer impor nos casais o que ele acha, e não dar oportunidade da liberdade de alguém investir no seu casamento. Muito, muito bem colocado do Bispo Luciano. Eu quero estar falando aqui rapidamente acerca desse homem, desse marido, tá? Esse marido, assim como Jesus, ele deve ser o líder da sua casa, tá? Ele tem como obrigação para com Deus e para com a sua esposa, primeiro, ser carinhoso, né? Muitos homens ogros hoje em dia, que acabam, infelizmente, no decorrer de um tempo de relacionamento, fazendo com que a sua esposa acabam enjoando deles por conta das suas ignorâncias, das suas estupidez, né? E homens que realmente não são carinhosos com as suas esposas, tá? Atencioso, né? Homens que tiram ali um tempinho para ficar do lado, dando uma atenção, ouvindo, que a mulher gosta de falar, né? Olha como a mulher gosta de falar. A minha, pelo menos, quando começa a falar, só Jesus na causa, né? E fala sobre tudo ao mesmo tempo, eu não entendo nada, e é desse jeito. Quando você vai ver, a hora passou e ela falou, só ela falou, né? Ser protetor, né? A mulher gosta de ter aquela certeza que ela tem um homem ali do lado dela, que ela pode contar para ajudar a resolver todos os problemas em todos os momentos da sua vida, né? Um homem que seja também aconselhador, né? Eu pelo menos, graças a Deus, eu dou muito conselho para minha esposa, sempre quando eu vejo ela trilhando qualquer tipo de caminho ou pensamento que não é bacana, que eu vejo que não vai agradar a Deus por algum motivo, ou pode ser prejudicial para ela, ou para o nosso relacionamento, ou para os filhos, eu falo, filha, pensa direitinho, né? E vou ali e aconselho, procuro também sempre aconselhar dentro da Bíblia, porque é o que eu gosto, é o que eu sei, é o que eu procuro viver, né? Que é isso. E ser bem respeitoso, né? Porque eu acho muito feio quando um homem ele é desrespeitoso, né?
com a sua esposa. Eu acho que um homem tem que ser respeitoso em todas as áreas, até no momento que eu estou irado, muito irado, que a minha esposa às vezes me tira mesmo ali o último cabelo, eu procuro respirar fundo para não desrespeitá-lo, ou para não falar com agressividade, ferir muito, né? Ou falar uma palavra muito dura que ela possa não suportar. Porque a mulher é a parte mais frágil. Sim, a mulher é a parte mais Nessa questão que você está falando aí, Jorge, o Espírito Santo de Deus me traz à memória agora aqui algo interessante de Cristo. Cristo, ele dá os maiores exemplos de amor da igreja quando ele está angustiado no Getsemane, né? Ele vai ali fazer aquela oração e ele leva Pedro, Tiago e João, né, os mais íntimos dele, e ele fala assim: ficai aqui e vigiai um pouco enquanto eu vou orar. E você falou agora a questão de estar irado, né, ao ponto de perder o controle da situação. Cristo, ele dá o maior exemplo nisso, que quando ele chega ali, que ele olha os discípulos estão dormindo, ele já está angustiado, o camarada está sangrando, o suor dele virou sangue, e ele poderia ter advertido de uma forma bem áspera, mas eu vou aqui parafrasear que ele deve ter respirado e falado: calma aí, eu sou Cristo e ali é a igreja. Então, uma atitude que eu possa fazer com eles, eu possa destruir todo um projeto que Deus, que eu já venho fazendo, né? E a mesma coisa o casamento. Quando no momento da ira você não respirar e pensar antes de responder, pode causar uma ferida e destruir tudo aquilo que você lutou para construir um casamento alicerçado dentro da palavra de Deus. Sim, justamente o próximo Papo Família, né? Me falha agora a memória, eu acho que é dia 3, se eu não me engano, né? No próximo Papo Família, nós vamos aqui conversar sobre isso. Quem vai vir é até a Fernanda e Leandro, né? Nós vamos conversar, o Papo Família vai ser sobre isso, sobre a forma de se comunicar dentro de um relacionamento saudável. Qual é a forma que as pessoas têm se comunicado dentro de um relacionamento, né? É um tema muito bom. Por quê? Porque, irmã, o que sai da minha boca para a vida da minha esposa pode matá-la ou pode sustentá-la, ou pode levantar ou pode abater. É o que eu falo. A minha boca, ela pode ser usada tanto para abençoar a vida da minha mulher, a vida da minha família, como pode ser para amaldiçoar a vida da minha esposa e a vida da minha... Tem poder, né? Tem muito poder, entendeu? Então nós vamos conversar sobre isso aqui com o Leandro e a Fernanda, né? Que são um Casal de bênção mesmo, também nossos amigos particulares, eles que nos levaram para o encontro de casais também, é um projeto muito bacana de investimento dentro da família, e eu tenho certeza que da mesma forma que você tem sido abençoado durante todos esses papos família, com certeza será também mais um dia impactante na vida de todas as famílias. Vou colocar aqui no telão aqui a opinião de Josué Gonçalves e de Cláudio Duarte sobre esse tema. Vou botar 5 minutos para cada um ali no telão, para poder nos orientar um pouco mais sobre isso. Vamos voltar agora aqui. Pessoal, vou estar fazendo aqui, para esse casal lindo e maravilhoso, agora aquelas perguntinhas que a gente sempre faz, né, para o casal convidado, tá bom? Então, Bispo Luciano, Pastora Tatiane, fique à vontade, se é ela, ele, quem vai responder. Se tiver você de casa aí quiser fazer alguma pergunta também, fique à vontade, só colocar aí na telinha. Se você não quiser fazer pergunta nenhuma, comenta alguma coisa, o que você está achando, compartilha aí, tá bom? Convida seus amigos. Primeira pergunta aí para o Bispo Luciano e para a nossa pastora Tatiane, tá? Primeira pergunta. Como pessoas que cuidam de vidas, quais os 3 problemas concernentes a relacionamento familiar que mais aparece para vocês aconselharem? Então, eu estou pedindo 3 probleminhas aí para vocês citar que mais aparecem. Tem um monte, mas tem fala muitos, os 3 que aparecem mais. O que mais nós temos orientado durante esses anos à frente de um ministério, né, que não é tanto, nós estamos agora vamos para 4 anos à frente de um ministério,
orientando casais, e os 3 problemas demais que a gente tem mais orientado é a questão de submissão, a questão de ser cabeça da igreja, que é o cabeça da casa, então o camarada ele interpreta de uma forma totalmente errada, né? Ao ponto de achar que a mulher tem que chamar até de senhor. Né, Está vivendo na época de Abraão. De hein? senhor, isso, dessa forma, e usar o texto bíblico, eles usam o texto bíblico para isso. E a questão também dos afazeres de casa. Os camaradas achar que a mulher tem que fazer, eles não têm que fazer, pelo fato de ser o provedor. Então eles acham que não tem que ajudar na casa, que é uma vergonha lavar uma louça, que é desonra varrer uma casa. Ele acha que, na verdade, a mulher é a palavra mais grosseira. É empregada dele, porque tem até um rapaz, um casal que nós orientamos, que passamos um dobrado para tirar da cabeça do rapaz que a mulher dele tinha que chamar ele de senhor. Ele não aceitava ela chamar ele de amor, de meu bem. Tinha que ser senhor, você tem que me chamar de senhor, porque Bom, esses são os 3 problemas que mais aparecem, dentre vários que aparecem, tá? Então, como não temos muito tempo, eu queria que você deixasse, ou você ou a pastora, um aconselhamento só para esse 3º problema, porque esse 3º é muito interessante. Muitas pessoas me procuram também para falar sobre essa situação. Mulheres, né, que infelizmente não conseguiram explicar para o seu esposo, né, com todo amor e com todo carinho ali, que ele pode ajudar ela dentro de casa, que não é vergonha um homem lavar uma louça, não é vergonha um homem preparar um almoço, ou preparar um café da manhã para sua esposa, ou lavar a louça do jantar, ou ajudar lavando um banheiro, ou fazendo qualquer coisa que seja, para poder estar unindo forças com a sua esposa, ainda mais agora, no tempo de quarentena. Imagina, casa cheia de criança, não tem escola, não tem creche, não tem nada, meu irmão, é mais bagunça ainda, né? Então, deixa um conselho pro casal que está vivendo isso aí, mano. Então vamos lá. O conselho que eu devo dar que eu tenho que dar para todos, melhor exemplo é usar a palavra de Deus, né? Que é ela que é a única palavra que entra e não tem como ter argumento. Cristo, quando ressuscita, é interessante que ele diz para os discípulos assim: eu vou para o Pai e vou preparar a morada. Ele está dizendo, eu vou, ele não está falando, vamos preparar, ele está dizendo, eu vou preparar a morada. O Cristo, forte, como cabeça, aí, pastor Márcio, marido boa, da igreja, pastor. ele está dizendo, eu vou preparar. Então ele está dizendo assim, eu vou preparar a casa. Sabe o que está dizendo para você, marido? Que você pode arrumar a casa para a noiva. Eu vou arrumar tudo. Você pode arrumar tudo. Pode tirar aquele dia de surpreender a esposa. Você pegar, fazer a comida. Ah, mas eu não sei fazer comida, irmão. Vai para o YouTube, vai para o Google. Pega uma receita lá, ainda que não dê certo. Mas se é de coração, você vai agradar a sua esposa. Você lavar um banheiro, você lavar uma louça, lavar a roupa, isso não é vergonha. Pelo contrário, é questão de honrar a sua esposa. O maior exemplo é Cristo. Ele vai preparar lugar e ele está dizendo que vai ter morada. Então, se é morada, ele está dando exemplo de ser casa, de nós cuidarmos. Então, você, marido, que está aí assistindo ou vai assistir depois, você não é vergonha, tá? Nós estamos vivendo num século que temos que aprender a somar forças. A vida a 2 é uma vida de somar forças. Eu posso fazer para ela, eu posso ajudar ela, ou eu posso também poupar a mulher dos afazeres. Tem marido que ele pensa que só pelo fato dele trabalhar, né, e trazer o dinheiro para dentro de casa e ter o sustento, ele acha que aquilo ali é o suficiente. Eu estava conversando isso com a minha esposa e, na verdade, isso não é o suficiente. Ele acha que, e também, né, a questão da intimidade, né? O camarada acha porque ele provê o dinheiro, que ele paga as contas, que na hora da intimidade tem que ser a hora que ele quer, tem que ser na hora do jeito que ele quer, e não é dessa maneira. É outra fórmula de machismo. É outra forma de se achar autoritário e se achar machista, porque eu faço, então tem que ser dessa maneira. E não é dessa maneira. E a esposa também gosta de ser surpreendida, né?
Quem não gosta? Qual a mulher que não gosta de chegar em casa, ver a sua casa arrumada pelo seu marido, aquela comidinha, porque todos os dias a mulher indo para a cozinha, enjoa, gente, enjoa, com certeza a gente enjoa. E a mulher também tem que surpreender o seu marido, fazer algo diferente. O seu esposo está acostumado a te levar para passear, tira um dia para você, esposa, levar o seu esposo para passear, Glória, dar uma volta disso, no hein? restaurante, numa Glória! pizzaria. Surpreenda o seu marido, gente. Um relacionamento sobrevive, sim, quando a gente surpreende o nosso cônjuge. Temos que estar sempre inovando o nosso casamento, fazendo coisas diferentes para não entrar em rotina, não é verdade? Verdade, verdade. Eu gostei muito da pastora Tatiana, Glória. Pessoal, olha só, eu quero pedir para o pessoal que está nos ajudando aí com a filmagem. Se tiver alguma perguntinha, eu queria que você falasse, por favor, nosso bispo, nossa pastora, estamos aqui para estar respondendo aí. Se tiver alguma pergunta, tem alguma perguntinha? Pode falar daí mesmo, pode falar. Pode só repetir, por favor, um pouquinho mais devagar, por favor. É um cônjuge. Qual o nome da pessoa? Quem é a pessoa? Ah, pastor Márcio, pode... Aham. Sim, sim. Responde eu ou responde o senhor? Fica à vontade, quer que eu responda? Pode responder então. Então, na grande verdade, eu vou usar mais uma vez o exemplo de Cristo, tá? O exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo. Quando não tínhamos Cristo, a visão de Cristo que nós éramos rebelde, correto? Rebelde. E mesmo assim ele insistiu na nossa vida e hoje nós temos uma vida transformada, correto? Então você escolheu estar com essa pessoa. E é um momento de rebeldia. Mas esse momento de rebeldia não é só essa pessoa que está no ato de rebeldia com você. Pelo contrário, Deus está nos proporcionando uma oportunidade de aprendermos a vivenciar um problema e vencer ele junto, né? Se eu fujo do momento de rebeldia, eu estou demonstrando que eu sou covarde, vou viver sempre mudando de relacionamento, abandonando alguém, porque eu não tenho a coragem de assumir a minha parte de responsabilidade e sempre dizer, não, ela é rebelde, então que ela vá embora. Ela é rebelde, então ela não presta. Não é dessa forma. A forma é o seguinte, entrar no joelho, começar a orar, fazer propósito de jejum e oração, leitura da palavra e transmitir o amor. Porque a maior ferramenta para vencer um ato de rebeldia e de traição é o amor. Quando você ama, ainda que a pessoa seja rebelde, e você tem a atitude de gentileza, você desperta naquela pessoa, em algum momento, até demônio vai sair fora porque vai dizer, poxa, não é possível que mesmo com a rebeldia essa pessoa continue me amando. Tá respondido aí, né? Tem mais alguma pergunta? Não? Então vou continuar, vamos fazer a segunda pergunta aqui para o bispo e para a pastora. A segunda pergunta, ela é o seguinte, baseado no tema desse Papo Família, tá? Baseado nesse tema aqui, vocês já aconselharam casais que interpretaram errado essa passagem? Essa é uma pergunta, tá? É sim ou não, né? Aí vem a segunda pergunta. E qual foi o resultado dessa interpretação errada? Pode ficar à vontade. Então, sim, com certeza sim. E o fato de interpretar essa palavra errada trouxeram para os casamentos atitudes e respostas desastrosas. Nós tivemos um casal, né, que nós conversamos, porque é aquele que eu falei aqui no início, né? O rapaz, ele foi orientado que a esposa deveria chamar ele de senhor e respeitá-lo como autoridade. Para ele achava que era isso. Então, quando eles vieram a congregar
conosco, ela começou a entender e olhar, a observar ela mesma, né? Eles mesmos falaram, observar a nossa forma que nós se tratávamos, e ela começou a querer chamá-lo de amor. E ele, de uma forma grosseira, ele dizendo que não, que era errado, porque um casal casado não pode se chamar de amor, tem que ser senhor e senhora. Então, ele veio com esse texto, né, de dizer pra gente, não está aqui na Bíblia, ela tem que ser submissa dessa forma, e o casamento deles estavam indo por água abaixo, né, no decorrer da conversa, eles já estavam muitos dias separados de corpos, dentro de casa, não tinham relações íntimas, eles não tinham um relacionamento íntimo, na igreja eles viviam uma forma mentirosa, porque chegava na igreja de mão dada, mas quando saía do culto era um na frente e o outro atrás, pelo fato de interpretar essa palavra de uma maneira errada. Tudo isso por conta da de uma má interpretação. Má interpretação. Tá? Então, pessoal, você... Só um instantinho, Jorge. Desculpa, mais uma coisa aqui. E pelo fato de não querer ter a humildade de buscar uma liderança que pudesse orientar da forma correta. O que acontece? Infelizmente, isso tem acontecido em todas as áreas dentro da igreja. Não é só dentro do relacionamento. Às vezes, nós colocamos nos nossos altares homens para ministrar a palavra de Deus que não sabem fazer uma exegese real do texto. Isso é, não consegue extrair uma verdade bíblica verdadeira. Aí prega aquilo que acha que é, ou aquilo que ouviu se falar. E isso acontece também dentro do relacionamento, conforme o bispo estava nos relatando, né? Pessoas que interpretaram errado essa passagem que fala que a mulher tem que ser submissa, né? Tá? Então, você que tiver qualquer dificuldade, tá bom? Gente, hoje em dia tá bem fácil, tem cursos de teologias aí bons, barato, ou se não, procure seu pastor, procure o presbítero da sua igreja, o professor da escola bíblica dominical, faça uma exegese real do texto, extraia a verdade do texto, para poder depois você tomar qualquer tipo de atitude para você não prejudicar o seu relacionamento aí, por conta de não fazer uma exegese do texto, tá bom? Terceiro e último aí, para nós terminarmos, estamos em cima do laço, em cima do tempo, mas quero deixar aqui, bispo, pastora, deixa um conselho para os casais que por algum motivo não conseguem cumprir esses mandamentos bíblicos. Fiquem à vontade. Então, eu vou estar lendo um negócio aqui que está na minha Bíblia e depois ele vai estar falando. Deveres conjugais. Muitas mulheres, quando leem estes conselhos de Paulo, julgam que a Bíblia é um livro ultrapassado, escrito para outro tempo e outra cultura, pois a ideia de submissão ao marido é maluca e inaceitável em nossos dias. O que é que Paulo estava ensinando ao ordenar que as mulheres fossem submissas aos seus maridos? Este princípio é válido ainda hoje? Ao estudarmos as palavras de Paulo, devemos lembrar que ele estava escrevendo para estas pessoas cristãs, que conheciam bem os ensinamentos de Jesus, o qual, em várias ocasiões, condenou a ideia de superioridade e autoridade de um sobre o outro, e submissão da qual ele está falando não tem nada a ver com autoridade, e sim com a liderança. Submissão, de maneira nenhuma, implica que em inferioridade, muito menos em obediência servil, mas sim na aceitação voluntária do tipo que só pode ocorrer em iguais reconhecimento que o esposo foi qualificado pelo Criador para ser o cabeça da família, em Gênesis 3:16. O versículo de Efésios 22 tem que ser entendido ao versículo 25, que revela que a autoridade concedida ao marido implica em responsabilidades e deveres muito superiores aos direitos que lhes são concedidos. Não haveria problema algum para uma mulher em se submeter ao marido que amasse tanto quanto Cristo, que amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aceitar a liderança de um marido
que ame tanto a sua esposa, que esteja mesmo disposto a morrer por ela, não é nada complicado. Na verdade, é uma alegria, é uma bênção. E é esse tipo de marido que o apóstolo Paulo recomenda submissão. O maior desafio não está em a mulher ser submissa ao marido, que o ame, a ponto de morrer por ela, mas sim em encontrar um homem que seja capaz disto. Onde houver esse tipo de amor, não surgirão conflitos a respeito de quem se deve ser chefe ou cabeça. A submissão natural é prazerosa e o amor será correspondido com certeza. Então, na grande verdade, o apóstolo Paulo ele está dizendo para que o marido ele dê motivo para que a sua esposa sinta-se prazer em servi-lo, sinta-se prazer em honrá-lo. Para você que está nos assistindo aí, você que não é cristão ainda, você que professa uma outra fé, meu amigo, é um conselho para você. Procure uma igreja onde vão te dar orientações, porque você vai continuar lutando pelo seu casamento e não vai obter resultados. Porque só se pode ter resultados usando esse texto, usando essas orientações, quem conhece Cristo. Você conhecendo Cristo, você vai entender e vai aprender como amar a sua esposa, como cuidar da sua família, como cuidar da sua casa. Está aqui um ministério alicerçado, que tem pessoas preparadas para te orientar. O presbítero o Jorge falou algo aqui que é muito interessante e é muito bom enfatizar essa situação, Jorge. Cuidado com quem te orienta. Eu sei que tem gente que não vai gostar do que eu estou falando, mas eu preciso falar. Cuidado com quem orienta o seu casamento. Cuidado com o tipo de orientação você está recebendo. Porque muitos maridos interpretam essa palavra errada, como você falou, por causa da má liderança, que orienta errado porque tem líderes que estão com a vida destruída, o casamento devastado e querendo apacentar pessoas que ele não consegue nem apacentar a própria vida. Então, antes de você ser liderado, observe primeiro a vida de quem lidera você. Observe primeiro como é que esse líder está tratando a sua esposa. E não é só dentro da igreja. Faça uma surpresa para esse líder. Chega na casa dele de surpresa e veja como é que ele trata a sua esposa, para você poder depois querer ser liderado. Infelizmente, hoje, o que nós temos visto, Jorge, não só a falta de interpretação da palavra, mas é a questão de ser umas ovelhas preguiçosas, de ser casamentos preguiçosos, que não tem a coragem de fazer perguntas para a sua liderança, que não tem a humildade de pedir uma orientação para quem possa orientar. Mas vou frisar aqui novamente, como disse a minha esposa, acabou de ler aqui, o apóstolo Paulo, ele está dando um conselho em buscar a orientação para quem possa te orientar. Não adianta você querer conversar com uma mulher que não é submissa, porque ela vai te tornar você pior do que você já está. Não adianta você querer conversar com um marido que não é Cristo na vida de uma esposa, porque ele vai te ensinar você não ser Cristo na vida de uma esposa. E o que tem acontecido na vida de muitos casamentos é a falta é a má orientação por lideranças despreparadas, tá? Liderança despreparada. Pastores e casais de pastores que não querem ter a humildade de sentar numa cadeira para poder participar de um Casados para Sempre, para aprender a como orientar casamento, para poder fazer um encontro de casais, para saber como orientar. Eu aprendi uma coisa com um mestre de ensino, né, o doutor Elias, bispo Dom Elias, que ele nos ensinou, ele falou algo no meu coração, eu gravei isso, peguei para mim também. Ele disse que o líder que não está pronto para sentar para aprender, ele nunca estará apto para ensinar. Então o grande problema do nosso século, desse dia, é isso. Os pastores, os líderes, eu não estou aqui falando mal dos líderes, eu estou te dando um conselho. Não tenha a humildade de sentar para aprender, porque talvez ele diga assim, aquele rapaz ali, ele é mais novo do que eu tenho tanto tempo de casado, né, e como que eu vou aprender com um cara que tem 6 anos de casamento? A questão não é tempo de vida, a questão é experiência com Deus, aquela pessoa receber uma autonomia, uma autoridade de Deus, para poder ter o dom de Deus de aprender, estudar e nos ensinar. Então, o conselho que eu deixo para todos os casais nessa noite é que tenha humildade para sentar para aprender. Aceita quem quiser, né? Pessoal,
estamos chegando ao término, né, de mais um Papo Família. Acabamos passando 4 minutinhos, tá? Mas é assim mesmo, tá bom? Eu quero agradecer você que esteve conosco até esse momento, você que fez pergunta, você que compartilhou, você que marcou amigos, você que curtiu, tá bom? Que daqui a 15 dias você possa estar conosco novamente. Quero agradecer ao Bispo Luciano, que Deus abençoe, pastora Tatiane, são meus amigos e vamos ter muitos e muitos anos ainda de amizade em nome de Cristo Jesus. Conforme eu falei, são pessoas que têm autonomia e autoridade para tratar desse assunto família, porque são famílias exemplares, tá? São pessoas que dão testemunha com seu modo de vida, tá bom? E que Deus abençoe a vida deles, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus abençoe a nossa liderança, tá bom? Eu vou estar pedindo ao bispo, se puder orar pelo término, tá bom? E orar por todas as famílias que nos acompanharam aí, que tem acompanhado esse projeto em nome de Jesus, tá bom? Obrigado mais uma vez, queremos agradecer a todos que estão ali também, né, trabalhando ali nos bastidores. Um abraço para o pastor Maico, em nome de Jesus, tá? Sua família, em nome de Jesus. Deus, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade e privilégio, ó Deus, de podermos, através da tua graça, Deus, e da tua misericórdia, ó Deus, sermos instrumentos, ó Pai, nas tuas mãos, Senhor. Aleluia, Deus. Ó Pai, que vidas possam, meu Deus, ter sido alcançadas, ó Deus querido. Que casamentos, ó Deus, possam, Deus querido, ter despertado através desse papo de hoje, Senhor. Ó Deus, continua, Pai, a abençoar, ó Deus querido, esse ministério, esse projeto. Ó Deus querido, que o Senhor venha, Deus, a cada dia dar graça, Deus querido, guardar, proteger os casais, as famílias, ó Pai, que estão, Deus querido, empenhadas nesse projeto. Deus querido, toma em tuas mãos, ó Pai, cada casa, cada família. Ó Deus, que nesse momento, ó Pai, de quarentena, Deus querido, haja, meu Senhor, cumplicidade, haja, meu Senhor, compreensão, amor. Ó Deus querido, que cada um de nós, ó Pai, venhamos a cada dia aprender mais com o Senhor, ó Deus querido. Deus querido, e que acima de tudo, ó Pai, o Senhor Jesus possa ser sempre o centro do nosso casamento, da nossa família, Deus querido. Guarda, Senhor, as famílias, ó Pai, que nos assistem, que irão assistir através desse papo de família, Senhor. Já colocamos em tuas mãos, ó Pai, se assim for a tua vontade, o próximo papo família, Senhor. Que pessoas sejam restauradas e tocadas pelo teu poder. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Mais uma vez, obrigado a cada um de vocês que estavam nos bastidores, que nos ajudaram, tá bom? Um beijão no coração da minha esposa, linda, maravilhosa. Que Deus te abençoe, minha esposa, e que Deus continue abençoando esse projeto em nome de Jesus, tá bom? Está terminado mais um Papo Família. Aleluia!